todas as partes aí que estão me assistindo, sejam bem-vindos a essa aula. Aula de hoje atendendo a um pedido do nosso aluno querido Giovanni, lá da nossa querida Fortaleza. E claro, também vai atender aí a dúvida de muitos alunos aí que têm dificuldade aí em geometria espacial. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Ushiro, sou professor de matemática e física aqui no Japão e, entre uma aula e outra, fazendo aqui vídeos para atender dúvidas, para tirar dúvidas dos alunos. Aproveito aqui para pedir também, quem ainda não se inscreveu, inscreve aí nesse canal esse feito exclusivamente aí para tirar dúvida de todos os alunos, ok? Então, sem mais delongas, vamos aí para a aula de hoje. Vamos lá. Silos, para quem não conhece, é esse depósito aqui de armazenamento de grãos. Ou, eventualmente, de ração para gado, enfim. Silo tem 1001 utilidade ali no campo agrícola. Então, nós vamos pegar esse silo aqui com esses dados aqui, olha. Ele é composto de um cilindro, cujo raio mede 4 metros, altura de 10 metros, com um cone sobre esse cilindro, tá? Então, formando essa figura aqui, cuja altura do cone tem 3 metros e, naturalmente, raio que não está escrito é o mesmo raio do cilindro, que é 4 metros. Ok? Então, em cima desses dados, vamos resolver o primeiro e o segundo exercício. E lembrando que o segundo exercício vai ter um pequeno problema aqui, talvez na elaboração, né, do exercício aqui, alguém se enganou aqui com relação a esses dados aqui. Mas vamos então para o exercício. Para fazer essa questão, ela é bastante simples, tá? Então, mas como eu sei que muita gente ainda tem dificuldade, mesmo nos exercícios básicos, então vamos fazer isso aqui de uma forma bem cadenciada e desde o princípio. Primeira coisa, o volume do silo em metro cúbico. Claro que eu vou pegar só esse primeiro silo aqui, tá? Não é dos 3 não, apenas isso aqui foi só uma ilustração, né? Como ilustração, mas o exercício em si é só desse primeiro. O que você tem que saber? Cálculo do volume de um cilindro e o cálculo do volume de um cone. Então, vamos fazer aqui, ó, volume, eu vou escrever aqui, volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Mas o cilindro, a base, é uma circunferência. Então, a área da circunferência, então o volume do cilindro, é a mesma coisa que o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Ok? Até aqui? Então, e o volume do cone? O volume do cone, que é esse cone aqui em cima, então o volume do cone é sempre 1/3 da área da base vezes a altura. Mas a base desse cone não é a mesma base do cilindro, porque é o mesmo raio, tá? 4 e 4. Então, a nossa fórmula que nós vamos utilizar será o volume do cone igual a 1/3. A área da base, então, é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, lembrando que sempre esse πr ao quadrado e que πr ao quadrado é a área de um círculo, tá? Bem, então, você calculando esses dois volumes, você tem, somando aí os dois volumes, você tem o volume total do silo, tá? Então vamos lá. Então volume do cilindro primeiro. Volume do cilindro é igual a π. O π, o raio, quanto que é o raio? Não é 4? Vou escrever aqui 4 ao quadrado vezes a altura do cilindro, tá? Cuidado aqui para não confundir. Então, essa altura aqui é 10. 4 ao quadrado vai dar 16, então 3 vezes 16 vezes 10. O que eu recomendo sempre fazer? Multiplica o 10 aqui por 16, vai dar 160. 160 vezes 3 vai dar 480. Então, o volume do cilindro é igual a 480 metros cúbicos. Ok? Então, já tem aqui a primeira informação. Agora, vamos ao volume do cone. O volume do cone é igual a 1/3 de quem π vale 3, então eu coloco aqui o 3. O raio é o mesmo, é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 3. Olha só, é a altura do cone agora, tá?
essa altura aqui. Bem, fazendo o cálculo, você corta esse 3 com esse 3, né? Porque é divisão aqui. 4 ao quadrado vai 16. 16 vezes 3 vai dar 48. Muito bem, então agora eu achei aqui o volume 2. Então, volume total é igual a 1 mais 2, né? 1 mais 2 aqui, que dá o quê? 480 mais 48, que vai me dar 528 metros cúbicos. Então, essa é a resposta desta primeira questão, que seria a alternativa de dado, ok? Agora vamos fazer a segunda parte da questão. Bem, a segunda questão consiste no seguinte: qual a quantidade mínima de viagens que o caminhão deverá fazer para transportar todo o grão do silo? Bem, o volume total do silo, quanto que era? O volume total era 528 metros cúbicos. Então, é o seguinte, se um caminhão consegue transportar 20 metros cúbicos, olha só, um caminhão transporta 20 metros cúbicos. Para fazer esse cálculo, então, vou chamar N de viagens, tá? N, número de viagens, é igual ao volume total, 528, sobre 20, que seria por caminhão. Então, com isso aqui, eu consigo descobrir quantas viagens dá, né, cada caminhão. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 26,4, ou seja, eu precisaria dar quantas viagens? Não existe 26,4 viagens. Ou o caminhão faz 26 ou faz 27, não é verdade? Mas se ele fizer 26 viagens, ele só vai conseguir transportar 520, né? Porque se você fizer a conta 26 vezes 20 vai dar 520. Então não daria para carregar todo o volume de grãos. Então, para mim, o número de viagens seria 27, mesmo que na última viagem ele transporte apenas 8 metros cúbicos, tá? Mas ele precisaria de 27. Então, não tem nenhuma alternativa aqui com 27. Talvez, quem elaborou a questão, talvez quisesse indicar que fosse 26, mas, lembrando, 26 não é possível. Então eu peço aí aos alunos que estão envolvidos com essa questão, questione aí junto ao professor se houve algum erro de digitação ou algum outro problema, tá? Mas o número de viagens correto é 27 viagens. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.